O Morumbi amanheceu diferente nesta semana, com uma mistura de surpresa, ansiedade e aquele sentimento quase místico que só o torcedor do São Paulo conhece quando pressente que algo grande pode estar prestes a acontecer. E tudo isso porque surgiu o rumor mais impactante dos últimos anos. Pedro, o camisa 9 do Flamengo, o artilheiro mais técnico do futebol brasileiro, estaria na mira do São Paulo, e o movimento explosivo pegou a todos de surpresa, reacendendo a chama de esperança de um ataque verdadeiramente letal ao comando de Hernan Crespo. A notícia caiu como um trovão no coração do torcedor tricolor, porque não se trata apenas de um nome, mas sim de um jogador que, desde que surgiu no Fluminense, sempre teve alma de protagonista, frieza de matador e a rara combinação de porte físico com habilidade refinada. Imaginar esse atleta vestindo o manto sagrado do São Paulo mexe com qualquer um que entende a grandeza deste clube. O rumor começou tímido, compartilhado em pequenos círculos, como sempre acontece quando algo muito grande está tentando nascer, mas rapidamente se espalhou como fogo em palha seca, tomando as redes sociais, os grupos de WhatsApp e até mesmo discussões entre jornalistas, que passaram a levantar a possibilidade de um movimento ousado por parte da diretoria tricolor. Para muitos, a simples possibilidade já é suficiente para sacudir os alicerces emocionais do torcedor que tanto deseja ver o São Paulo voltar a protagonizar contratações de impacto, daquelas que fazem até rival engolir seco, e Pedro é justamente esse tipo de nome capaz de mudar o patamar de qualquer equipe. Os bastidores do Morumbi vivem dias intensos, com vozes dizendo que Crespo teria aprovado totalmente a ideia de contar com um centroavante mais completo, alguém que domine jogo aéreo, finalize com as duas pernas e ainda seja capaz de recuar para ajudar na construção, e nesse perfil Pedro praticamente surge como um encaixe perfeito para elevar o sistema ofensivo tricolor. Hernan Crespo, que acompanha de perto o mercado e que tem deixado claro que sonha com um ataque mais móvel, técnico, agressivo e com capacidade de decisão em jogos grandes, estaria absolutamente encantado com o potencial de trabalhar lado a lado com camisa 9 flamenguista, que tem números impressionantes e uma frieza cirúrgica diante do gol. O torcedor são paulino sabe que o São Paulo sempre viveu das grandes histórias, das grandes viradas, dos imensos desafios que pareciam impossíveis, e imaginar Pedro comandando o ataque ao lado de jogadores criativos como Lucas, James Rodrigues ou quem mais estiver no elenco na próxima temporada faz surgir uma chama que há tempos não queimava tão forte. Especulação também se alimenta do momento vivido pelo atacante no Flamengo, uma fase que, embora ainda sólida, já demonstra certa insatisfação do jogador com a rotação imposta no elenco carioca, dividindo minutos e não tendo a sequência que um camisa 9 desse nível costuma exigir, abrindo espaço para conversas discretas que começam a ganhar corpo. Fontes próximas garantem que o nome de Pedro surgiu internamente quando a diretoria avaliou que o time precisava não apenas de alguém para finalizar, mas de um jogador com a personalidade de assumir a responsabilidade, chamar jogo, encarar decisões e, sobretudo, devolver ao São Paulo aquele respeito natural que outrora o adversário tinha só de ver o tricolor escalado. O rumor cresceu também porque, nos últimos meses, Crespo tem conversado diretamente com dirigentes sobre peças específicas que poderiam elevar o São Paulo a outro patamar, e não seria exagero dizer que ter Pedro no elenco transformaria completamente a forma como o tricolor ataca, pressiona, gira o jogo e constrói oportunidades. Nos corredores internos, alguns afirmam que já houve sondagens discretas, daquelas que ninguém assume oficialmente, mas que todo mundo sabe que acontecem quando há interesse real, com intermediários captando a sensibilidade do staff do jogador para uma eventual mudança de ares. São Paulo vive um momento de reconstrução emocional e esportiva, e movimentos ousados são justamente o tipo de ação que reacendem o orgulho da torcida, porque Pedro não é apenas um reforço, ele seria a maior contratação do clube em muitos anos, capaz de transformar completamente a percepção nacional sobre o tricolor. A torcida, como sempre, tomou frente no assunto, lotando redes sociais com mensagens convocando Pedro para o Morumbi, fazendo edições com a camisa tricolor, montando vídeos, criando hashtags e colocando o nome do atacante entre os assuntos mais comentados do país, mostrando que o desejo coletivo é enorme. Para Crespo, ter Pedro no elenco significaria ter um finalizador nato, mas também um jogador inteligente, capaz de segurar zaga, tabelar, abrir espaços para infiltrações e, principalmente, decidir partidas travadas contra defesas bem postas. Algo que tem sido um desafio para o São Paulo em vários jogos. O sistema ofensivo que Crespo deseja montar exige justamente alguém com esse perfil, alguém que saiba se posicionar, que tenha a leitura correta do último terço, que saiba a hora de atacar a primeira trave e quando segurar a bola para permitir a subida do meio-campo, e Pedro domina essas nuances com maestria. O rumor também ganhou força porque o São Paulo sabe que, nos últimos anos, perdeu oportunidades de mercado por hesitação ou falta de ousadia, e agora, com uma diretoria mais agressiva, enxergando o momento como decisivo para recolocar o tricolor entre os grandes. Esses movimentos deixam de ser sonho e começam a ser planejamento. Pedro, por sua vez, parece estar em um momento da carreira em que deseja ser protagonista absoluto,
algo que no Flamengo sempre depende de contexto, disputa de espaço e decisões internas. E a possibilidade de liderar um projeto tão grandioso quanto o do São Paulo pode ser exatamente o combustível que falta. A torcida tricolor, que sempre valorizou jogadores que honram o manto, já se imagina cantando o nome do atacante no Morumbi. Lotado, sentindo aquele arrepio característico que só o São Paulo provoca quando a bola rola e o estádio vibra como se estivesse vivo, pulsando com a energia de milhões. E os bastidores apontam que Crespo tem conversado com sua comissão sobre possíveis variações táticas caso Pedro desembarque no Morumbi, imaginando duplas de ataque, linhas mais agressivas, triangulações pelas pontas e novas formas de pressionar adversários, tudo baseado na presença do camisa 9. O treinador argentino, conhecido por sua intensidade, já demonstrou inúmeras vezes como valoriza jogadores que respiram gol, e Pedro é exatamente esse tipo de atleta, capaz de decidir títulos, construir vitórias e ser referência técnica de uma equipe que sonha em recuperar seus dias de glória. Alguns jornalistas próximos ao Flamengo afirmam que o clima lá não é tão estável quanto parece, e que certos movimentos internos podem deixar Pedro mais aberto do que nunca a uma negociação ousada. Algo que só alimenta ainda mais o sonho do torcedor tricolor que deseja ver esse capítulo virar realidade. Para o São Paulo, contratar Pedro seria mais do que um reforço, seria uma declaração de guerra ao futebol brasileiro, um ato simbólico de força, visão e confiança, mostrando que o tricolor não quer mais apenas participar, mas dominar novamente o cenário nacional. As especulações seguem crescendo porque, segundo fontes próximas ao Morumbi, a diretoria estuda formas criativas de viabilizar financeiramente o negócio, seja com parceiros comerciais, investidores ou até mesmo uma engenharia envolvendo atletas no elenco atual para facilitar uma aproximação com o Flamengo. O nome de Pedro está tão forte nos bastidores que já supera conversas sobre outros atacantes ventilados recentemente, mostrando que quando um jogador desse calibre aparece no radar, o clube se reorganiza internamente para tentar o impossível, porque é assim que surgem as histórias mais épicas do futebol. Torcedores influentes, perfis tricolores e páginas especializadas começaram a tratar o rumor como um dos mais quentes do ano, e quando a voz da torcida ecoa de maneira tão uniforme, é sinal de que algo muito especial pode estar sendo desenhado entre as paredes do Morumbi. Crespo, que tem enorme respeito dentro do elenco, acredita que a chegada de um nome pesado pode impactar positivamente até mesmo jogadores mais jovens, inspirando, motivando e elevando o nível de competitividade interna, algo fundamental para uma equipe que deseja disputar todos os títulos que entrar. O rumor também movimentou rivais, que passaram a observar de longe, com preocupação, a possibilidade do São Paulo montar uma estrutura ofensiva completamente fora da curva, porque Pedro é o tipo de atleta que desequilibra campeonatos, muda jogos e impõe respeito antes mesmo da bola rolar. A torcida tricolor sabe que o momento é importante e que contratações desse nível não acontecem por acaso, e por isso as especulações se tornaram alvo de debates em programas esportivos, canais de YouTube e podcasts, com analistas comentando a possibilidade de Pedro desembarcar no Morumbi. Alguns jornalistas próximos ao mercado destacaram que o São Paulo, apesar de não ter os mesmos recursos financeiros que outros clubes, sempre teve a capacidade de se reinventar e surpreender, e que se existe um clube capaz de fazer uma jogada ousada como essa, é justamente o tricolor paulista. Pedro, ao longo da carreira, deixou claro inúmeras vezes que valoriza projetos esportivos consistentes e continuidade em campo, fatores que o São Paulo pode oferecer em abundância sob o comando de Crespo, que prioriza meritocracia, boa leitura tática e valorização do talento. O nome do atacante tem repercutido tão fortemente que até jogadores do clube começaram a comentar a possibilidade, dizendo que Pedro cairia como uma luva no sistema tático de Crespo, que exige um atacante com mobilidade, técnica e capacidade de finalização, características que o flamenguista domina com naturalidade. O rumor também ganhou força porque Pedro tem enfrentado desafios internos no Flamengo, como a rotatividade constante no ataque e a concorrência direta, o que pode estar fazendo o jogador repensar sua trajetória e sonhar com um lugar em que possa ser titular absoluto e protagonista. A torcida são paulina, sempre intensa, já imagina Pedro decidindo clássicos, marcando gols importantes e levantando taças com o manto tricolor, e cada montagem, cada vídeo, cada postagem só serve para alimentar um sonho coletivo que cresce a cada dia. Os bastidores revelam que Crespo está profundamente envolvido em todas as discussões sobre o futuro do ataque, e que a chegada de um jogador como Pedro permitiria ao treinador implementar ideias mais ousadas e agressivas, algo que ele aprecia desde seus tempos de jogador. A possibilidade de ver Pedro treinando no CT da Barra Funda é tão poderosa que até jornalistas mais céticos admitem que o rumor não pode ser ignorado, porque há movimentações reais acontecendo e porque o nome do atacante está sendo discutido internamente com seriedade incomum. O São Paulo, historicamente acostumado a protagonizar capítulos épicos, poderia estar diante de mais um momento histórico, e os torcedores sabem que esse tipo de oportunidade não surge todo dia, ainda mais com um jogador do porte de Pedro. As redes sociais continuam fervendo, com milhares de torcedores pedindo atualizações,
criando especulações e imaginando cenários para a chegada do atacante, fazendo da internet uma verdadeira extensão da arquibancada do Morumbi. Crespo, que tem sido extremamente elogiado por seu trabalho tático e pela forma como tem conduzido o elenco, sabe que ter Pedro sob seu comando seria um privilégio técnico e emocional, porque se trata de um jogador diferenciado, com capacidade rara de decidir momentos cruciais. E o rumor continua a crescer porque, ao que tudo indica, há membros da diretoria que acreditam que Pedro pode ser a contratação-chave para iniciar um novo ciclo de conquistas, um ciclo que devolva ao São Paulo protagonismo no cenário nacional e continental. Há quem diga que até jogadores do elenco atual estariam empolgados com a possibilidade, comentando entre si a chance de atuar ao lado do atacante, que tem fama de ser profissional, dedicado e extremamente comprometido com sua evolução técnica. O nome de Pedro já ecoa pelos corredores do Morumbi como um sonho que, embora difícil, não é impossível, e quando se trata de futebol, especialmente do São Paulo, impossível é apenas aquilo que não se tenta, e o tricolor parece disposto a tentar. Com Crespo analisando cuidadosamente os pontos fortes do possível reforço, há uma sensação de que as engrenagens estão se movendo, ainda que de forma silenciosa, para transformar esse rumor em algo concreto, algo maior, algo histórico. O torcedor são paulino, que tantas vezes foi desacreditado, que tantas vezes viu rumores vazios, desta vez sente que há algo diferente no ar, como se essa negociação fosse mais do que especulação, como se tivesse substância real nos bastidores. Os analistas esportivos falam abertamente sobre a possibilidade, e muitos destacam que Pedro tem qualidades que encaixam perfeitamente no estilo ofensivo que Crespo deseja implementar: presença de área, frieza para finalizar e capacidade de participar ativamente da construção do jogo. A torcida, que sempre foi a alma do São Paulo, segue alimentando o rumor, fazendo barulho, comentando, compartilhando e transformando cada pequeno detalhe em combustível para a chama que cresce no coração tricolor, porque imaginar Pedro no Morumbi é um sonho que parece ganho forma. Alguns veículos de imprensa carioca, que inicialmente descartaram a possibilidade, passaram a tratar o assunto com mais cuidado, reconhecendo que há conversas acontecendo e que o cenário do mercado pode mudar radicalmente caso São Paulo avance de forma oficial. Crespo, que adora desafios e que sempre valorizou atacantes de alto nível, sabe que ter Pedro seria o ponto de virada de um projeto esportivo que visa devolver o São Paulo ao topo, e seu entusiasmo interno só reforça a força desse rumor. A diretoria, por sua vez, tem sido cautelosa em suas declarações públicas, mas internamente vê no atacante do Flamengo uma oportunidade de ouro para marcar uma nova era no clube, uma era em que o São Paulo volte a ser temido, admirado e respeitado. Há quem diga que investidores já demonstraram interesse em participar de uma eventual negociação, acreditando que a chegada de um jogador desse porte pode fortalecer a marca do clube e gerar retorno esportivo e financeiro a médio prazo. A especulação também alimenta os sonhos de uma torcida acostumada com a grandeza, acostumada com conquistas gigantes, acostumada a ver ídolos como Rogério Ceni, Kaká, Luiz Fabiano, França e tantos outros vestirem a camisa tricolor, e Pedro poderia muito bem ser o próximo grande nome dessa lista histórica. A movimentação nas redes sociais não diminui, e cada novo comentário, cada montagem com o atacante vestindo a camisa 9 do tricolor, cada vídeo, cada rumor adicional só reforça que a torcida está totalmente tomada por essa possibilidade. Crespo, consciente da responsabilidade e da expectativa que o torcedor deposita em seu trabalho, sabe que uma contratação como a de Pedro seria a chave para destravar o potencial ofensivo da equipe, tornando São Paulo muito mais perigoso e imprevisível. O rumor ganhou tanto corpo que rivais já demonstram preocupação, especialmente porque sabem que Pedro é o tipo de jogador que transforma equipes, que decide clássicos, que coloca a bola debaixo do braço e resolve quando tudo parece difícil. Internamente, há um discurso crescente de que o São Paulo precisa ser agressivo, ousado e visionário para voltar ao topo, e contratar alguém como Pedro seria justamente esse tipo de gesto que demonstra grandeza, confiança e ambição esportiva. A imprensa paulista tem acompanhado cada detalhe do rumor, e muitos veículos destacam que esse tipo de movimento faz parte da nova filosofia do clube, que deseja fortalecer o elenco com peças de alto nível e recuperar o protagonismo perdido. E enquanto a torcida aguarda novidades, Crespo segue trabalhando firme, analisando cenários, conversando com sua comissão e imaginando o impacto que Pedro teria em seu plano tático, especialmente nos jogos mais difíceis, onde um detalhe pode decidir tudo. A especulação só aumenta porque Pedro tem o desejo de jogar mais, de ser mais decisivo, de estar no centro das atenções, e a oportunidade de liderar um projeto tão grandioso quanto o do São Paulo pode ser justamente o que ele procura. A diretoria, ciente do impacto emocional que essa negociação teria, enxerga no rumor uma chance única de unir torcida, elenco e comissão técnica em torno de um objetivo comum, fortalecendo o ambiente interno e aumentando a confiança no trabalho de Crespo.
Torcedores mais antigos, que viveram as grandes fases do clube, dizem que sentem no ar aquele cheiro típico de mudança, aquele clima misterioso que antecede grandes contratações, e muitos acreditam que a chegada de Pedro seria um marco, um divisor de águas. A especulação também reacende debates sobre o estilo de jogo do tricolor, com muitos argumentando que Pedro permitiria variações táticas que hoje não são possíveis, tornando o ataque mais versátil, vertical e agressivo. Crespo, que tem forte influência sobre a filosofia ofensiva do clube, sabe que um jogador como o atacante flamenguista pode transformar completamente a abordagem do São Paulo em campo, tornando o time mais perigoso em bolas paradas, transições rápidas e ataques posicionais. Enquanto o rumor cresce, a torcida se agarra à esperança, porque sabe que sonhos grandes exigem coragem, ousadia e aquele toque de loucura que sempre acompanhou o São Paulo nas suas maiores histórias, e Pedro parece ser exatamente esse tipo de sonho. A diretoria segue analisando as possibilidades, os bastidores seguem movimentados, e a torcida segue vibrando, porque, no fim das contas, o São Paulo é movido por paixão, e imaginar Pedro no Morumbi reacende um brilho no olhar que há tempos não aparecia com tanta intensidade. O rumor, embora ainda não oficial, tem força suficiente para mudar completamente o clima no Morumbi, criando um ambiente de expectativa quase palpável, como se todos estivessem esperando o próximo capítulo dessa história que já começou a marcar a temporada. Crespo sabe que reforços desse porte exigem planejamento, estratégia e paciência, mas também sabe que quando se trata de um jogador como Pedro, vale cada esforço, porque sua chegada seria capaz de transformar todo o ambiente e elevar o patamar do elenco. Os torcedores mais apaixonados já imaginam músicas, bandeirões, mosaicos e comemorações dedicadas ao atacante, porque quando o coração tricolor abraça um nome, ele jamais é esquecido, e Pedro parece ter conquistado esse carinho antes mesmo de vestir a camisa. A possibilidade do Flamengo negociar o jogador ainda é incerta, mas o mercado é dinâmico, e o São Paulo observa atentamente cada movimento, buscando brechas e oportunidades que possam permitir essa contratação histórica. O rumor se torna ainda mais forte quando se avalia o cenário geral do futebol brasileiro, porque o São Paulo está determinado a se reposicionar entre os melhores do país, e contratações de impacto são parte desse processo de reconstrução esportiva. A torcida, sempre fiel e apaixonada, já começa a planejar como seria ver Pedro no Morumbi, imaginando gols decisivos, atuações memoráveis e um novo ciclo de conquistas que ele poderia inaugurar com sua presença marcante. Crespo continua estudando, planejando, discutindo e sonhando com a possibilidade de ter um jogador tão completo ao seu lado, e seu entusiasmo interno apenas reforça que o rumor é sério, consistente e está longe de ser apenas fantasia. A diretoria, por sua vez, observa atentamente o mercado, conversa nos bastidores e sabe que esse tipo de movimentação pode mudar não apenas um elenco, mas a história recente do clube, e por isso trata o assunto com máxima cautela e responsabilidade. A especulação chega em um momento ideal, porque o São Paulo está determinado a voltar ao topo, disputar títulos e entrar em campo com a confiança de quem sabe que tem jogadores capazes de decidir qualquer partida. Pedro, com sua frieza, sua técnica refinada e sua presença imponente na área, seria o símbolo perfeito desse novo São Paulo, um time que deseja se reconectar com sua essência vencedora, com sua alma guerreira e com sua história de conquistas. O torcedor tricolor, emocionado com essa possibilidade, segue firme acreditando que esse rumor pode se transformar em realidade, porque o São Paulo sempre se alimentou de sonhos grandiosos, e esse é exatamente o tipo de sonho que tem cara de destino. Crespo sabe que o futebol é feito de ousadia e coragem, e que talvez o momento seja esse, o momento de arriscar, de acreditar, de mirar o impossível e tentar torná-lo real, porque é assim que o São Paulo sempre foi, ousado, gigante e apaixonado. A especulação segue viva, vibrante, pulsante, ecoando pelos corredores do Morumbi e pelos corações dos torcedores, porque imaginar Pedro vestindo o manto tricolor é sonhar com um futuro brilhante, cheio de gols, conquistas e momentos inesquecíveis. E enquanto todos aguardam ansiosamente o próximo capítulo, uma coisa é certa: poucas notícias tiveram tanto impacto emocional no torcedor quanto essa, e independentemente de como essa história terminar, o rumor de Pedro no São Paulo já está marcado como um dos episódios mais intensos do ano. O Morumbi parece respirar essa possibilidade, como se cada canto do estádio já imaginasse o momento em que o atacante entraria em campo, sob aplausos ensurdecedores, mostrando ao mundo que o São Paulo voltou a sonhar grande. A torcida seguirá acreditando, comentando, torcendo e fortalecendo o movimento, porque quando o coração são paulino se une em um desejo, ele se torna quase uma profecia, e Pedro pode ser exatamente o nome que faltava para completar esse capítulo incrível. E assim termina, por enquanto, o capítulo atual dessa história que está mexendo com todo o universo tricolor, mas o sentimento é unânime. Se depender da torcida, do desejo, da força emocional e da esperança que sempre acompanhou esse clube gigante, a chegada de Pedro ao São Paulo pode deixar de ser rumor e se tornar realidade a qualquer momento, e quando isso acontecer, o Morumbi vai tremer como há muito tempo não treme.
apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.